Hoje, queridos, nós vamos falar sobre um assunto muito de Deus. Como ser um discipulador que todos querem ter? Como a gente pode ser um discipulador, uma discipuladora, que as pessoas querem ser discipuladas por nós? Pela infinita misericórdia e graça de Deus, muitas pessoas querem ser discipuladas por mim. Eu acredito que não é por conta que eu sou o pastor. Porque antes de eu ser pastor, as pessoas queriam ser discipuladas por mim. Né? Em Alenquer, em Santarém, quando a gente converteu, começou a liderar células. Então as pessoas queriam ser discipuladas, porque eu entendi que alguém tinha cuidado de mim. Então eu precisava ser bênção para poder cuidar de outras pessoas. As pessoas querem ser discipuladas por você? Não é que é forte um negócio desse? Porque o que as pessoas buscam em um discipulador? O que é que você busca em uma pessoa para discipular você? Uma pessoa para discipular você, ela tem que ter o quê? Né? Então, para responder essa indagação, primeiro nós precisamos entender uma coisa. Fazer discípulos é um mandamento. E se é um mandamento, nós precisamos fazer discípulos com qualidade. Né? E não uma qualidade humana, mas a qualidade de Deus. Qualidade divina mesmo. Né? Por quê? Porque se nós fizermos discípulos com qualidade, Deus e todos que vão estar vendo o resultado de um bom trabalho. Quando nós fazemos discípulos, que esses discípulos frutificam, se envolvem na obra de Deus, cuidam das coisas de Deus, nós estamos mostrando resultados. Resultados. Quantos discípulos você tem? Quantas discípulas você tem? O nome disso é liderança. Tem pessoas que querem ser líderes, influenciar. Então, dentro do reino de Deus, nós precisamos fazer discípulos. E fazer discípulos com qualidade. Então, vamos falar aqui rapidamente 5 aspectos, 5 situações que um bom discipulador, uma boa discipuladora precisa ter para que os seus discípulos e outras pessoas queiram ser discipulados por você. Nós queremos os melhores. Nós queremos ser tratados pelos melhores. O nosso patamar de escolha sempre é muito alto para nós mesmos. Mas, quando se trata dos outros, muitas vezes as pessoas baixam muito o nível de excelência para o outro. Né? Então, geralmente, nós queremos ser cuidados pelos melhores. Então, se nós quisermos ser, dentro da visão do MDA, se nós quisermos ser cuidados pelos melhores, nós precisamos ser os melhores para outras pessoas. Deu para entender, queridos? Amém? Né? Então, dentro da visão do MDA, é isso que funciona. O membro de célula é discipulado pelo auxiliar e pelo líder da célula. O líder da célula é discipulado pelo supervisor de setor. O supervisor de setor é discipulado pelo supervisor de área. O supervisor de área é discipulado pelo pastor de distrito. E o pastor de distrito é discipulado pelo pastor sênior da igreja. O presbitério de governo é discipulado pelo pastor sênior da igreja. Então, se nós quisermos ser discipulados pelo pastor sênior da igreja, nós precisamos ser membros do presbitério e supervisores de área. Amém ou não amém? Dentro da visão da MDA é assim. Aí eu lhe pergunto, se você é um líder de célula, você é discipulado pelo seu supervisor de setor?
Se você é supervisor de setor, você é discipulado pelo seu supervisor de área. Se você não é, por quê? O que é que está lhe impedindo de você ser discipulado pelo seu líder direto? Às vezes é porque o supervisor de setor é casado e o supervisor de área ainda é solteiro ou solteira. Aí é claro, temos que colocar um supervisor, um líder casado para poder discipular um casal. Normal. Mas eu estou falando naqueles casos em que um discípulo não quer ser discipulado pelo seu líder. Então a gente precisa realmente começar a refletir sobre essas coisas. Então, 5 aspectos que todo discipulador, toda discipuladora, boa, precisa ter. Primeira situação é que o bom discipulador domina o conhecimento. O bom discipulador, ele domina o conhecimento. Jesus nos deu a missão do cuidado. Por isso nós necessitamos ser especialistas e executar o discipulado com excelência. É uma obra, o discipulado, que não pode ser feita de qualquer jeito. Então, algumas ferramentas nos ajudam no processo do discipulado, que nós precisamos ter. Por exemplo, uma ferramenta é o conhecimento bíblico, a principal. Nós precisamos saber o básico da Bíblia para poder ensinar para outras pessoas. Precisamos conhecer a palavra de Deus. Precisamos ter um conteúdo espiritual. E é por isso que nós encorajamos as pessoas o tempo inteiro a serem árduos leitores da palavra. Refletir sobre a palavra, conversar sobre a palavra. Ter um entendimento, pelo menos básico, daquilo que nós precisamos ter para cuidar das pessoas. Aqueles que conhecem a palavra de Deus realmente têm algo para investir, para dar para as pessoas. Então, primeira coisa que nós precisamos ter é um conhecimento da palavra de Deus. A gente não vai saber tudo da Bíblia, mas o máximo que a gente puder conhecer, vamos conhecer. Princípios básicos, de ter uma vida espiritual saudável, princípios básicos de como viver em santidade, em pureza, princípios básicos de como ter uma família abençoada, de como ser um jovem temente ao Senhor, princípios básicos de administração do tempo, princípios básicos sobre administração financeira, e tantas outras áreas que nós precisamos ter um conhecimento bíblico para poder investir na vida das pessoas. Uma outra ferramenta que também é muito importante, que vem logo depois do conhecimento da palavra, é realmente experiência de vida, experiências da vida. Tem coisas que realmente só o tempo ensina. É por isso que a palavra de Deus diz que uma das características de um diácono é que ele não fosse um neófito, ou seja, um novo convertido. Por quê? Porque o novo convertido ainda não teve experiências de vida suficientes para poder se manter firme na fé. Amém, queridos? Então, agora deixa eu lhe dizer, essa experiência de vida não necessariamente está relacionada aos anos de crente que a pessoa tem. Correto? Deu para entender? Porque tem gente que quando converte, ela se envolve logo. Tem gente que em um ano tem muito mais experiências de vida do que outros que já passaram 10 anos na igreja. Incrível isso. Então, essas experiências de vida não estão relacionadas ao tempo, mas sim à intensidade que a pessoa está vivendo a sua vida com Deus. Amém, queridos? Então é muito importante a gente entender isso, mas quando a gente tem experiências com Deus, a gente realmente consegue, passar, ser bênção para a vida das pessoas.
Então, o conhecimento bíblico ajuda muito a gente ser um bom discipulador. Experiências de vida, ética, antes, durante e depois da conversa que se tem com o discípulo, né? Ética antes, ética durante e ética depois, né? Isso envolve o quê? Confidencialidade, envolve transparência, envolve respeito, né? Envolve aquela mútua compreensão. Sabe, irmãos, muita gente não quer ser mais discipulado porque o discipulador não foi ético no discipulado. Nós precisamos quebrar isso daí, né? Então nós precisamos ser éticos, sabe, queridos? Formação acadêmica, estudo, é muito importante. Também ajuda muito. Não pelo conhecimento, mas porque abre a nossa mente, né? Você, nos dias de hoje, você precisa estudar, né? E eu não falo estudo secular, eu falo estudo empírico, estudo que possa abrir realmente a nossa mente e adestrar o nosso cérebro a raciocinar melhor. No mundo que está hoje, está muito acelerado as coisas e a gente tem que acompanhar o mover para a gente poder ser bênção na vida das pessoas. Sabe, queridos, né? Por esse motivo, o discipulador deve fugir dos achismos. Olha, irmão, eu acho que... Não, a axiologia é complicado. Amém, queridos? Meu irmão, a palavra de Deus diz isto aqui. Meu amado, olha, essa situação eu creio que é desta forma, com segurança, para que as pessoas realmente possam ver. Lá no Evangelho de João, no capítulo 17, fala sobre a oração sacerdotal de Jesus. Jesus já ia embora e ia deixar os seus discípulos, e ele orou ao Pai. E o interessante é que lá no versículo 6 em diante diz assim: eu revelei o teu nome àquele que do mundo me deste. Eles eram teus, tu o destes a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me destes vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles a aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Jesus ensinou porque tinha conhecimento. O Pai deu para ele a revelação e ele ensinou para os seus discípulos a revelação de Deus. Então, Jesus impactava por quê? Porque ele tinha conhecimento. Uma outra característica que todo discipulador deve ter, bom discipulador, é um bom comportamento. Amém, queridos? Todo bom discipulador tem que ter um bom comportamento. A coerência do que ele sabe e a incoerência do comportamento pode ter uma grande armadilha aí. A pessoa fala uma coisa e faz outra. Não bate. Prega e não vive. Né? Então, nós precisamos o tempo todo estar procurando alinhar o nosso padrão de vida com a palavra do Senhor. Né? Palavras convencem, contudo, é o exemplo que arrasta. As palavras podem até convencer, mas o exemplo, um bom comportamento, um bom caráter, arrasta mais do que 1000 palavras. Né? Por isso, o discurso do discipulador deve estar alinhado ao seu comportamento. Então, se nós quisermos realmente ter discípulos que queiram ser discipulados por nós, precisamos ser coerentes. Bem, queridos? Lá no versículo 4 de João 17, Jesus disse assim: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes para fazer. Jesus, o nosso mestre, nos deu o maior exemplo.
Ele veio para esta terra com uma missão e executou esta missão com maestria. E porque ele deu o maior exemplo, todos os seus discípulos, nenhum abandonaram aquilo que aprenderam. A grande maioria deles, quase todos, enfrentaram a morte, mas não se desviaram daquilo que aprenderam, porque aprenderam através do exemplo. Amém, queridos? Isso é muito forte. Outra característica de um bom discipulador é que o bom discipulador, ele gera resultado. O bom discipulador apresenta fruto. Amém, queridos? Fique muito atenta, porque as pessoas desejam estar perto de alguém que tem resultado. As pessoas gostam de ficar perto de pessoas que têm resultados. Está fazendo algo e está prosperando naquilo que está fazendo. As pessoas gostam de estar perto de pessoas que empreendem aquilo que estão fazendo, geram resultados, né? Grande parte não vê aquilo que se exterioriza na obra de Deus. Muita gente não vê a nossa oração, a nossa consagração, mas elas enxergam os resultados expostos no mundo natural. Por que as pessoas ganham tanto? Mas por que esse camarada é bom de célula? Por que quando ele entra no negócio, o negócio vai e flui? É porque por trás disso tem um preço. Um preço de oração, um preço de consagração, um preço de busca, um preço de oração pelas madrugadas, né? Um preço de renúncia mesmo. Amém, queridos? Né? Então, se nós quisermos gerar resultados no reino de Deus, quisermos ser líderes fortes no reino de Deus, precisamos realmente pagar o preço. Não tem como a gente experimentar um novo fazendo o tempo todo a mesma coisa. E se nós não gerarmos, não apresentarmos resultados, a pessoa é líder de um ministério, o ministério está crescendo em organização, em movimento e tal, fazendo evento e tudo, crescendo e ampliando e tudo, a pessoa está o quê? Gerando resultado. A célula está andando, está crescendo, está avançando, então a pessoa está gerando resultado. Quem é que não quer estar perto de uma pessoa que está progredindo, que está avançando? Agora as pessoas não querem estar muito perto daquele que entra aqui, sai ali, vai ali, é a mesma coisa o tempo todo. Nós precisamos gerar frutos para que realmente o Senhor seja glorificado, né? Sabendo disso, o bom discipulador busca o desenvolvimento pessoal. Para que isso ocorra, é necessário uma santificação em diversas áreas da nossa vida. Lá no versículo 12 de João 17, Jesus disse assim: enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Resultado. O Senhor estava mostrando resultados aqui, né? Os discípulos que ele gerou. Sabe, queridos, o bom discipulador torce pela vitória do discípulo, né? Se você quer que o seu discípulo queira continuar, né, sendo discipulado por você, você precisa realmente mostrar isso, deixar claro para esse discípulo, né? Muitos desejam o cuidado de um pai espiritual, sabe? A capacidade de amar e se importar com pessoas eleva a admiração dos discípulos. O bom discipulador é amoroso no antes, durante e depois do discipulado, né? É comum que no início do discipulado o liderado admire as qualidades do seu líder. Muito legal, né, o discípulo admirar as qualidades do líder e tudo mais, mas o ideal é que com o tempo o discipulador consiga manter o respeito por parte do discípulo até o fim do discipulado, até o dia que ele é trocado, né?
por um outro discipulador. Porque acontece muito isso. Então, o ideal é esse, é que no decorrer do tempo, a admiração gere respeito. Porque aí você vai conhecendo a pessoa e você vai sabendo que ela não é uma pessoa perfeita, ela tem erros, tem defeitos, tem limitações, mas você conseguiu separar as coisas. E você está debaixo daquela cobertura, por quê? Porque você entendeu que aquela cobertura o Senhor escolheu para você poder andar debaixo dela. Até o dia que Ele instituiu uma outra cobertura para você. Lá no versículo 22 e 23 de João 17, Jesus disse o seguinte: dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amastes como igualmente me amaste. Olha só, ser um, né? E a última qualidade aqui de um bom discipulador é que o bom discipulador é amigo. Não é só o discipulador, é amigo. À medida que o discipulado ocorre, é gerado um vínculo de amizade. E quando mais o discípulo e o discipulador se conhecem, nasce a confiança. Então, discipulado é conquista. Amém, queridos? Você vai conquistar, o discipulador vai conquistar o discípulo, e o discípulo vai conquistar o discipulador num vínculo de uma amizade boa, saudável, respeitosa, alegre. Quando o discipulado chega nesse nível, está chegando no melhor nível que pode ter um discipulado. Porque com o tempo, se a amizade não tiver sido formada, é preciso repensar e ver o que não está caminhando dentro do discipulado. Porque o ideal é que o discípulo e o discipulador sejam amigos. Lá no versículo 24 de João 17, Jesus disse assim para os seus discípulos: Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Aleluia. O desejo de Cristo é que aqueles discípulos estejam junto dele, para que os discípulos vejam a glória de Deus, onde Deus colocou o mestre deles. O desejo de Cristo é que os seus discípulos estejam junto com ele, na eternidade com o Senhor, desfrutando da mesma plenitude que Cristo tem. Então, queridos, quando nós entendemos isso, a gente realmente vai pagar um preço para nós termos pelo menos 3 discípulos nossos vindo junto com a gente para cá, para o Tadel. E eu quero até instituir esse desafio para você. Porque discípulo que está ligado ao seu discipulador quer estar perto, quer estar junto, quer receber a mesma unção, o mesmo treinamento. Então agora está na hora da gente fazer a coisa certinha. Pegar os discípulos, aqueles que estão diretos, e fazer realmente um time fechado e abençoado. Vamos para o Tadel, porque vocês precisam ser capacitados, treinados, receber a unção, porque vocês têm o desafio de serem melhores do que eu. Porque é assim que o discipulado bem sucedido acontece. O discípulo bem treinado vai realizar maiores coisas que o seu discipulador. Essa é a vontade de Deus. E esse é o meu desafio. É gerar discípulos que vão fazer coisas maiores do que aquelas que Deus está me dando a oportunidade de fazer e de ser. Agora, para que isso realmente aconteça, é necessário que a gente alinhe essas características debaixo da graça do Senhor. Então, considere o desafio para você
como líder, como discipulador, se aproxime dos seus discípulos, mantenha uma boa comunicação, comece a fechar mesmo o vínculo de amizade e capacitação. É difícil, muito difícil acontecer uma viagem dessa como aconteceu comigo agora, né? De eu viajar sozinho. Sempre eu levo discípulos comigo, sempre eu levo pessoas comigo, pessoas que estão sendo treinadas do meu lado, para que elas possam realmente viver as mesmas experiências que a gente tem vivido e possam crescer na fé, né, a partir dessas experiências, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém ou não amém? Fique de pé no nome de Jesus e aplauda ao Senhor, porque Ele é bom.